Por 600 anos, Petra foi considerada uma lenda, como Atlântida ou Troia. Fica encravada no deserto da Jordânia, nas terras de Edom, a sudeste do Mar Morto. Toda esculpida na pedra, é considerada a sétima maravilha moderna da humanidade. Apesar de relatos antigos descrevendo seus monumentos esculpidos na pedra, ninguém foi capaz de encontrar a cidade até o início do século XIX. Petra surgiu pelas mãos dos nabateus por volta do século VI a.C., durante o Império Persa. O povo nabateu era beduíno, cerca de 10 mil que viviam do transporte de especiarias, incenso, mirra e plantas aromáticas. A fim de preservar sua liberdade, instalaram-se aqui, criando um império e esculpindo sua capital na pedra. O local foi escolhido estrategicamente por ficar em uma grande fenda de um maciço de rocha. A existência de água também foi determinante, e mais, a possibilidade de controlar as caravanas de mercadorias da conhecida Rota da Seda, que passava obrigatoriamente por aqui. A história conta que Petra foi fundada pelos nabateus em torno de 300 anos antes de Cristo. Mas em 106 vieram os romanos, depois vieram os bizantinos, e daí uma sucessão de conquistas que sofreu. Cada conquistador tem o seu jeito de tratar, muita coisa foi mudada, muita coisa foi destruída, mas hoje ainda resta muito da história dessa região aqui de Petra. Petra era o entroncamento das grandes rotas entre a Síria e o Mar Vermelho, a Arábia Feliz e o Golfo Pérsico, a Índia e o Mediterrâneo, passagem obrigatória para as caravanas. O reino dos nabateus tornou-se uma potência que se estendia desde o norte da Arábia até o Sinai. Porém, a expansão desse estado não era visto com bons olhos por Roma, e no ano 106, o imperador Trajano ordenaria ao governador romano da região que Nabateia fosse transformada em província romana da Arábia. Não se sabe se a ocupação foi à força, mas pouco a pouco a fortaleza do deserto sucumbiria economicamente face ao gigante romano. No ano 395, já período bizantino, Petra continuava próspera, mas um grande terremoto destruiu quase metade da cidade. Contudo, ela não morreu, até que em 551, um grande terremoto, muito mais forte, destruiu toda a cidade. Aí, Petra nunca mais se recuperou. A cidade antiga é muito grande, venta muito, está muito frio. Parece um corredor de peregrinação. Por alguns lugares que você passa, tem muita gente que vem aqui para ver Petra. Vem gente do mundo inteiro. Por aqui não faltam lojinhas de souvenir. Para chegar aos monumentos, você precisa caminhar por 3 quilômetros pela antiga estrada que corta as montanhas. Um caminho difícil de ser completado, pois tem que ser feito a pé. Mas existem opções. Você pode ir a cavalo ou, no caso de idosos e deficientes, pode-se ir de charrete.
Em poucos passos já se vê cavernas e monumentos esculpidos nas montanhas de pedra. Mas não se tratam de moradias. A maioria das construções dessa região são tumbas de sepultamento. Por esse caminho passaram milhares de anos de história das civilizações que construíram Petra, cada uma delas deixando sua marca na arquitetura ou engenharia, como um DNA de sua sabedoria. Neste momento aqui eu estou entrando no vale, é uma grande fenda, aqui chegando já na cidade antiga de Petra. É como uma viagem no tempo. A impressão que eu tenho é que do lado de lá eu vou sair caminhando ao lado dos nabateus. A maioria do percurso foi concretado para facilitar o trânsito de turistas, mas em vários trechos ainda se vê parte do calçamento romano com mais de 2.000 anos e nas paredes esculturas indicando que estamos no caminho. O longo caminho impressiona pela beleza natural. O SIC, como era chamado, possui 1,2 km de extensão e 100 metros de profundidade. Caminhando, à sua frente se vê um labirinto de pedra. Acima de sua cabeça, o céu, majestoso. A curiosidade e a ansiedade de chegar logo me fazem apressar o passo. E como uma miragem, a fenda vai se abrindo e revelando o grande templo. Essa daqui é aquela famosa fenda onde aparece Indiana Jones no final do filme A Cruzada, onde ele está chegando no local onde eles encontram o Santo Graal. É emocionante caminhar por aqui. Conhecido como Templo do Tesouro, sua arquitetura é da época helênica, esculpido na pedra rosa, com 42 metros de altura e 30 de largura. O templo foi construído para ser o túmulo de um grande rei nabateu. Cenário de filmes como Indiana Jones e A Última Cruzada, o templo hoje é um dos monumentos mais famosos do mundo. A cena da chegada do aventureiro Indiana Jones passando pelo SIC, ou Corredor de Pedra, revelou Petra para o mundo e despertou uma grande curiosidade sobre o Templo do Tesouro. Mais intrigante é a cena quando eles entram no templo e dentro existe uma grande câmara que dá acesso ao Santo Graal. Na realidade não é assim. Atualmente não é permitido a entrada no seu interior, mas não tem muito o que se ver. Dentro do templo existem apenas 2 salas e uma antecâmara. Tão impressionante quanto o templo é o monastério. Seu acesso é bem mais difícil, é preciso um bom preparo físico. Mas a beleza e a importância de sua arquitetura se comparam ao Templo do Tesouro. Templos, palácios e residências foram esculpidos na pedra por uma civilização que há mais de 2.300 anos já era dotada de grandes conhecimentos. Como definir esse lugar? Incrível, magnífico, esplêndido. Difícil é encontrar as palavras que traduzam toda a beleza e os mistérios de Petra. No seu auge, Petra chegou a abrigar mais de 30.000 habitantes. Mas como conseguir água para toda essa população? Mestres na hidráulica, os nabateus construíram muros de contenção nas encostas da montanha, que permitiam a captação de água da chuva, formando grandes depósitos de água.
Todo o problema era transportar essa água. Para isso, esculpiram canais nas paredes que percorriam grandes distâncias e possibilitavam o escoamento por gravidade, abastecendo toda a cidade. Uma das coisas mais intrigantes na cultura dos nabateus foi a maneira como eles fizeram a parte de escoamento de água, os canais. Tudo isso daqui foi uma obra fantástica e muito bem elaborada. Eu sempre tive curiosidade de entrar num desses salões para ver como é que é. Agora é a hora, vamos descobrir. Dizem que a curiosidade matou o gato, então resolvi explorar o interior de alguns monumentos. Os com fachadas mais suntuosas têm interior mais amplo, os mais simples são menos confortáveis, condições que refletem a posição social dos seus moradores. Eu estou dentro de uma caverna esculpida na pedra, aqui bem de frente para o Teatro Romano. Imagino como seria a vida aqui há 2000 anos atrás. Agora, a vista é muito legal. Outro monumento que chama a atenção é o Teatro a Céu Aberto. Com capacidade de 4.000 lugares, foi construído pelos nabateus e depois totalmente reformado pelos romanos. Sua aparência se assemelha às construções do mesmo período encontrados na Itália. Difícil entender como um povo bárbaro e conquistador como os romanos davam tamanha importância à cultura e ao teatro naquela época. Petra é realmente um lugar encantador e aqui você vive a história bem de perto. Se você tiver a oportunidade, venha conhecer a cidade de Petra, um lugar fantástico.